tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei, quão grandioso é, Senhor. E todos hão de ver quão grande és, e sobre todo nome Ele é, sobre todo nome o seu. Aleluia. Tu és digno do louvor, e eu cantarei, quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, Ele é grande. Aleluia. Cantarei sua majestade, toda honra, glória e poder é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Os pedidos de oração. Nós agradecemos a Deus. Tivemos alguns problemas técnicos, mas o louvor não parou. Deus abençoe, irmão Lucas, irmão Michele, irmão Levi, irmão Abner, em permanecer louvando. Também agradeço aqui a insistência técnica dos irmãos. Tem aqui mais um recadinho. O Facebook está ok. A informação que no Facebook já retomou. Eu sei que a maioria dos irmãos gosta de acompanhar pelo Face, porque fica mais fácil para enviar pedidos de oração, comentários e etc. Mas nós não paramos no Instagram, ficamos constantes no Instagram. Então, neste momento, o irmão pode assistir tanto pelo Face quanto pelo Instagram. Agradeço também aqui o empenho da equipe técnica aqui, irmão Mateus, irmão Caio, irmão Aguinaldo, Fabiano, pela insistência aqui em fazer funcionar. Graças a Deus correu tudo bem. Deus abençoe aos irmãos. Nós vamos passar aos irmãos aqui neste momento os pedidos de oração. Somos gratos a Deus pelo acompanhamento dos irmãos, pela audiência dos irmãos neste momento nos acompanhando. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Nós temos aqui os seguintes pedidos de oração. A irmã Ayla pede oração pelo seu tio, que faleceu de Covid, de coronavírus, lá no estado do Ceará. Oremos pelo tio da nossa irmã Ayla. Também a irmã Eliane pede oração pelo seu esposo Gilson e pelo seu filho Brian. O irmão Gustavo Gonçalo pede oração pela sua família. Irmã Tereza Biltrame pede oração por sua casa e sua família. Irmã Maria Misael pede pelo seu esposo, irmão Paulo, que está enfermo. Irmã Emenaide pede por Mara, que é a esposa do pastor Rosendo de São Miguel Paulista. Irmã Ednete,
Agradece as orações da igreja em favor de sua filha Lilian, pois os exames deram normais, ela não tem o coronavírus. Vamos continuar intercedendo uns pelos outros. Oremos em especial aqui pelo nosso estado. Nós oremos, irmãos, aqui no nosso estado pelos comerciantes, pequenos empresários. Eu tenho ido trabalhar nesses dias e eu tenho acompanhado, passo pelo bairro, aqui no nosso bairro, alguns comércios fechados, e nós temos que orar por esses pequenos comerciantes, porque o período é difícil, para que Deus os ampare, os sustente, o seu trabalho, o seu comércio, o seu trabalho, o sustento da sua família. Oremos por essas pessoas, pelos pequenos comerciantes, os comerciantes ambulantes, os comerciantes informais, para que Deus os abençoe e derrame da sua graça. Oremos assim por todos. Eu gostaria de passar a palavra ao pastor Wagner, para que ele possa estar fazendo a leitura da palavra de Deus com os irmãos e também orando e apresentando esse pedido de oração. Se o irmão não conseguiu enviar ainda o seu pedido de oração, vá nos passando pelo Face, agora o Face está normal, o irmão Fabiano vai coletando ali e nos enviando. Amém? Com a palavra, pastor Wagner. A paz do Senhor para os irmãos. Uma alegria poder, através das redes sociais, das plataformas que estão aí disponíveis, conseguir alcançar os lares dos irmãos. Nós vamos ler o Salmo de número 119, versos 105 ao 112. É um salmo que nós lemos muitas vezes nos cultos de terça-feira. Eu gostaria de ler novamente com os irmãos na noite desse dia. É o Salmo 119, versículos 105 ao 112, que diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Jurei e cumprirei que hei de guardar os teus justos juízos. Estou aflitíssimo, verifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca. Ensina-me os teus juízos. A minha alma está de contínuo nas minhas mãos. Todavia, não me esqueço da tua lei. Os ímpios me armaram laço, contudo não me desviei dos teus preceitos. Os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração. Inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre, até o fim. Amém. Glória a Deus. O pastor Paulo já trouxe aos irmãos o conhecimento de todos os pedidos. Os irmãos continuam enviando os seus pedidos também pelas redes sociais. Nós estaremos nesse momento orando, intercedendo em favor de todos os pedidos que chegaram ao nosso conhecimento. Então eu vou pedir aos irmãos que estão em seus lares que ore conosco, una a sua fé à nossa, que estamos aqui nesse estúdio. Vamos orar ao Senhor. Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Eu tenho certeza absoluta que Ele estará ouvindo o nosso clamor, a nossa oração nesse momento. Oremos ao Senhor. Eterno e maravilhoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos, ó Deus, aleluia, diante de Ti, juntamente com os Teus servos que estão em seus lares, na mesma fé, na mesma esperança, crendo que o Senhor está nos ouvindo. Ó Senhor, continua com as Tuas mãos estendidas, Senhor. Tu sabes e conheces as necessidades dos Teus filhos. Nesta hora, Senhor, alcança a cada lar com a Tua bênção, com esperança, com paz, com alegria, com harmonia, com vitória de cura. No nome de Jesus Cristo, aleluia, continua, Senhor, dando sustento às nossas famílias, não permita, Senhor, que falte nada em nossas
mesas, em nossa despensa. Multiplica, Senhor, o azeite, multiplica, Senhor, a farinha. Ó Senhor, Tu és, aleluia, o dono de todas as coisas. Tu és o Senhor, aleluia, das nossas vidas. No nome de Jesus, dá vitória para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Pastor Paulo. Glória a Deus. Nós ficamos felizes que esteja normalizado as transmissões. Agradecemos também ao pastor Wagner pela intercessão em favor dos pedidos de oração. Queridos irmãos, no início da transmissão, eu fiz aqui um agradecimento. Eu gostaria de repetir o agradecimento que eu fiz aos irmãos que puderam participar da nossa Santa Ceia online. Foi no último domingo, dia 12 de abril. Agradeço muito a participação dos irmãos. Recebi aqui retornos, fotografias. Os irmãos fizeram selfie, fotos das mesas preparadas em casa. Que Deus abençoe aos irmãos. Retribua de uma maneira toda especial na vida dos irmãos, na dedicação de estar participando da ministração da ceia. Também agradeço o pastor Rogério, que nos ministrou a palavra, presbítero Marco, que aqui naquela noite atuou como diácono, presbítero, porteiro, foi de tudo aqui. Foi uma bênção, que Deus abençoe aos irmãos que se dedicaram e também aqui a equipe que tem cuidado da transmissão. Queridos irmãos, nós vamos ouvir mais um louvor, será que um solo com a nossa irmã Michele, e depois na sequência estaremos ministrando a palavra de Deus. Irmãos, por favor, mande aí o seu pedido de oração e também informe aí pelo Face se a transmissão está correndo bem, se está ok. Por gentileza, o seu feedback, a sua informação é muito importante para nós. Também o som, se a qualidade do som está boa. Foi feita aqui uma instalação de som aqui pelo presbítero Aguinaldo, colocamos aqui um microfone fixo para melhorar a qualidade de som aí para os irmãos. Também informe se o som está ok, se a imagem, por gentileza, nos ajuda, essa informação nos ajuda a melhorarmos o serviço e o atendimento aos irmãos. Deus abençoe. Ouçamos o louvor nesta noite. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. E então usa-me, Senhor.
que acerto, oh, eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerto ao meu. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Amém. Aleluia. Deus abençoe nossa irmã Michele. Agradecemos a sua presença, a sua cooperação conosco. Ao irmão Lucas que a trouxe nesta noite. Deus abençoe, em nome de Jesus. Queridos irmãos, eu gostaria de convidá-los a fazermos uma leitura da palavra de Deus. Serão apenas 4 versículos em Filipenses, no capítulo 4. Nós vamos ler o verso 10 até o verso de número 13. Encontre aí na sua casa, palavra de Deus, Filipenses, capítulo 4, verso 10 a 13. Gostaríamos de trazer aqui uma breve reflexão aos irmãos. E nosso desejo é que esta palavra, ela encontre em seu coração hoje um espaço e que a palavra, não a minha palavra, porque eu apenas estou aqui transmitindo, mas que a palavra de Deus, que é soberano sobre todas as coisas, que a palavra de Deus ela possa adentrar no seu coração, na sua vida, nesta noite, em nome de Jesus. Palavra de Deus, Filipenses capítulo 4, verso 10. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrá-lo. Não estou aqui dizendo isto porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, ou seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, porque tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Até aí somente, queridos irmãos. Irmãos, a leitura que nós fizemos nesta noite, o contexto desta leitura, o contexto desta passagem bíblica, ela se dá no momento em que o apóstolo Paulo, ele faz um agradecimento à igreja de Filipos por haver auxiliado em suas necessidades, em um momento difícil que ele atravessava. Então, nós aprendemos com Paulo, nesse texto bíblico, a primeira lição que nós extraímos para a nossa vida é que nós devemos ser agradecidos. Nós devemos dar graças a Deus por tudo,
nós devemos aprender também, irmãos, a agradecer ao próximo, a agradecer a um amigo, ao agradecer a um parente. A Bíblia diz: em tudo dai graças. Quando fala em tudo, é em tudo mesmo. Nós possamos aprender a ser agradecidos. Agradecidos pelo que temos, agradecidos pelo que somos, agradecer ao próximo, familiares, amigos, um colega de trabalho, um colega de faculdade, o vizinho que nos ajuda, que nós possamos ser gratos, que nós possamos aprender o valor da gratidão e de uma palavra de agradecimento. Isso é muito importante nas nossas vidas, até para a nossa evolução, melhoria como seres humanos. Agradecer é algo importante. E a segunda lição que nós aprendemos com Paulo, extraímos desse texto, está exatamente no verso de número 13, porque Paulo diz que tudo ele podia naquele que o fortalecia. E quem fortalecia Paulo era Deus. Quem te fortalece é Deus. Quem está aí na tua casa, ao teu lado agora, fortalecendo a sua vida, neste momento, dessa circunstância difícil que nós atravessamos no nosso país, porque se não dizer no mundo, em outros países, das mais variadas intensidades, porque é necessário, irmãos, que nós entendamos que em cada país, em função da cultura local, da cultura do povo, varia a forma com que esta pandemia pode evoluir ou não, em função da condição social, de saúde pública e etc. Então, as coisas variam, mas é um momento difícil. Então, duas palavras nós extraímos desse texto e que irão basear aqui a nossa breve reflexão aos irmãos nesta noite. A primeira delas é gratidão e a segunda palavra é fé. Nós temos que ser gratos e nós temos que ter fé que Jesus pode nos abençoar. Isso nos faz recordar, quando eu fazia uma reflexão em casa e li a palavra de Deus, eu me recordei de uma historinha antiga e procurei anotar aqui a historinha e compartilhar com os irmãos. A história conta que um homem rico, muito provavelmente um rei ou um nobre de uma cidade, ele tinha em sua casa um jardim bastante amplo. E nesse jardim ele tinha várias espécies de árvores, plantas, flores, árvores frutíferas. E ele passeava por este jardim e, no momento, ele começou no jardim a conversar com as flores e com as plantas. E aí ele pergunta ao carvalho, ele tinha lá um carvalho plantado, e ele pergunta ao carvalho o que o carvalho gostaria ou como ele estava. E o carvalho disse: olha, eu estou triste, porque eu não sou tão alto quanto o pinheiro. O pinheiro é muito mais alto que eu, então eu estou triste porque eu não consigo ser igual a ele. Aí aquele homem, aquele nobre, ouviu aquela frase e foi ao encontro do pinheiro e perguntou ao pinheiro: Pinheiro, e você, como que você está? Como você está se sentindo nesta manhã? O pinheiro disse: olha, vai tudo bem, mas eu também estou triste, porque eu não sou como a videira. A videira é muito melhor do que eu, a videira dá frutos, do seu fruto se faz o vinho, do seu fruto se faz doces, e eu não estou satisfeito da maneira que estou. Aquele homem ouviu aquela frase, continuou a andar pelo seu jardim e chegou na videira. E disse: videira, e você como está nesta manhã? Como você tem se sentido? E a videira disse para aquele nobre, para aquele homem, dono daquela propriedade, daquele imenso jardim, e a videira disse: olha, eu estou triste também, porque eu não sou bela como a roseira. A roseira é bonita, a roseira tem flores, as suas flores têm um odor maravilhoso, e a roseira, eu creio que representa a maior beleza nesse jardim. Então eu, videira, estou triste por não ser igual à roseira. E aquele homem, ouvindo o depoimento de cada uma daquelas plantas, ele olha e vê uma pequena florzinha, aquela flor de amor perfeito no canteiro do jardim, e pergunta para aquela pequena florzinha: e você, florzinha, como você se sente nesta manhã? E aquela florzinha olhou para aquele homem e disse: olha, eu estou muito feliz, porque eu sou uma flor deste jardim. Eu estou aqui, faço parte desse jardim, o jardim é grande, é bonito, estou aqui no meu canteiro, fazendo a minha parte. Estou me sentindo muito bem nesta manhã. E aquele homem, aquele rei, aquele nobre, ao ouvir o depoimento de uma pequena florzinha,
diante de haver conversado com outras plantas de maior porte, plantas mais conhecidas, mais famosas, vamos assim dizer, ele vê que mesmo aquela florzinha, sendo tão pequena, estando ali num canteiro, na lateral do jardim, ela estava mais feliz do que as outras que apareciam muito mais. Aí os irmãos vão me dizer, pastor, o que o senhor quer trazer? Qual a reflexão que o senhor quer trazer com esta pequena história, com este pequeno conto? Irmãos, o que eu gostaria de trazer para você nesta noite é que o apóstolo Paulo, eu disse que nós íamos extrair desse texto duas palavras. A primeira delas era gratidão. O apóstolo Paulo, ele era grato, ele era agradecido, ele era contente, ele vivia feliz com aquilo que ele tinha, com aquilo que ele possuía e com aquilo que ele podia fazer. Nos lembra muito a história desta pequena florzinha, que ela estava muito feliz em ser uma flor daquele jardim. E aí eu pergunto, deixo a você uma reflexão nesta noite, será que o irmão, a irmã, o amigo que nos assiste nesta noite, é colega de trabalho de algum dos irmãos, ou até colegas meus aí que estão nos acompanhando, pessoas amigas, você é grato por aquilo que você tem, você é grato por aquilo que você você se sente bem consigo mesmo? Se você não se sente bem consigo mesmo, aprenda com o apóstolo Paulo nesta noite, em capítulo 4 de Filipenses, ele diz que nós devemos ser gratos da forma em que nós somos, da forma em que nós somos feitos. Nós temos que nos contentar. E o que falta muito hoje na sociedade dos nossos dias é o contentar. Nós estamos sempre insatisfeitos, sempre preocupados. Nós devemos nos contentar com o dom natural que Deus nos deu. Alguns têm o dom de cantar, outros o dom de desenhar, os outros têm o dom para estudar, para se preparar, para fazer cálculos. Cada um de nós tem um dom. Ninguém precisa ser melhor do que ninguém. Nós não precisamos competir. As plantas naquele jardim estavam insatisfeitas, porque sempre a outra planta fazia algo melhor ou tinha algo que chamava mais atenção do que ela. E aí eu deixo ao irmão a reflexão. Use com alegria, viva com felicidade aquilo que Deus te deu, as tuas capacidades, os dons que Deus te deu, porque você é especial para Deus. Nós somos especiais para Deus. Então, contente-se com aquilo que você é, contente-se com aquilo que você tem, contente-se com aquilo que você possui. E aí o irmão vai me dizer, pastor, mas que palavra conformista nesta noite. Nós vivemos dias em que nós devemos não nos conformar, mas irmãos, nós estamos passando um momento grande, de grande dificuldade na nossa sociedade. Se tudo continuar do jeito que está, nós teremos um segundo semestre bastante preocupante no nosso país. As previsões dos organismos internacionais são que a economia ela irá decrescer no segundo semestre. E não é um problema só do Brasil. A economia irá decrescer em vários países do mundo, cada uma na sua medida. Eu lia no jornal hoje pela manhã, eles tinham lá um gráfico que mostrava a previsão de encolhimento da economia em cada país em função desta pandemia. Então nós vamos passar por momentos difíceis. Então antes que o irmão comece a reclamar, antes que o amigo que está nos ouvindo nesta noite comece a reclamar da vida, reclamar da pandemia, reclamar da situação, eu quero dizer para você que Deus te deu capacidades, dons, Deus te deu uma vida que você deve vivê-la em toda a sua plenitude, e Deus irá abençoar a sua vida. Portanto, aprenda com o apóstolo Paulo nesta noite, Filipenses, capítulo 4, versículo 10 a 13. Aprenda a contentar-se com aquilo que Deus tem te dado e colocado nas suas mãos. Nós não somos perfeitos, nós temos as nossas imperfeições, mas o amor de Deus nos torna perfeito. Quando nós vamos para 1 Coríntios, no capítulo 13, aquele texto belo que todos os irmãos gostam de ler, já foi até tema de música, que sem amor nada eu seria. E nós, sem o amor de Deus na nossa vida, nós nada seríamos. Mas Deus nos deu capacidades, Deus nos deu uma forma de viver, portanto, sejamos gratos, vivamos em amor, e que o amor de Deus possa confortar o seu coração nesta noite. Não seja ingrato, não reclame desta vida, não reclame
eu gostaria de ser bonito como fulano de tal é, eu queria ter as posses que a outra pessoa tem, eu gostaria de morar na casa como aquela pessoa mora. Não se iluda com estas coisas. Deus está suprindo todas as coisas na sua vida. Deus está cuidando de você, não só no aspecto material, daquilo que você é, daquilo que você possui, mas a palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios capítulo 13, que Deus também supre o amor na sua vida. Deus te aperfeiçoa a cada dia através do seu amor. E para findar esta reflexão, nós gostaríamos de nos firmar na segunda palavra extraída desse texto nessa noite. A primeira que nós falamos é acerca de gratidão, e a segunda que nós falamos é acerca de fé, de crer, de esperança, de expectativa. E nós precisamos, num momento tão difícil, de uma palavra de esperança, uma palavra de boas expectativas. Nós podemos nos fortalecer em Cristo Jesus. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Eu gostaria de deixar aqui aos irmãos que dentro deste fortalecimento espiritual tem 3 coisas que nós devemos observar. A primeira delas é a comunhão. Nós devemos estar em comunhão com a igreja. Por isso nós estamos nesse esforço de toda semana estar aqui fazendo esses cultos online, manter o contato com os irmãos, fazemos anúncios pelo site, quase que diariamente eu estou enviando um zap aos irmãos. Estamos transmitindo uma notícia, uma informação, um pedido de oração, um aviso. Estamos batalhando a cada dia para, mesmo nesse período de isolamento, mantermos o contato com os irmãos. Isto é a busca da comunhão. E nós fizemos uma Santa Ceia online no domingo, e os irmãos participaram juntos. Enquanto eu estava aqui partindo o pão, muitos irmãos iam dizer: já estou com o pão aqui à mão, já estou com o cálice, estou participando. Isto é a comunhão, irmãos, é o exercício da comunhão. Comunhão não deve ser uma coisa só de fala, mas deve ser uma coisa de prática também. Nós devemos trazer a prática. E a prática principal da comunhão para nós, crentes em Cristo Jesus, cristãos, é a prática da comunhão, a prática da Santa Ceia. É uma forma física de mostrarmos isso, mas a forma espiritual também de mostrarmos isso é estarmos em comunhão com os nossos irmãos. Então, para que o Senhor possa nos fortalecer, para que nós possamos poder todas as coisas naquele que nos fortalece, nós temos que ter comunhão. Um outro ponto que nós temos que ter é uma comunhão também com a palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz, no capítulo 17 de Atos, versículo de número 11, diz que os crentes bereanos se alimentavam da palavra. Quem eram os bereanos? Eles eram os homens e as mulheres de Bereia. Eles eram conhecidos, a palavra de Deus narra, a história bíblica narra que essas pessoas eram conhecidas pelo muito estudar e pelo muito se aplicar a conhecer a palavra de Deus. Portanto, querido irmão, se você quer que Deus te fortaleça, é necessário que você se alimente da palavra, que você estude a palavra, que você busque a palavra, que você procure ler a palavra de Deus e conhecer a palavra. Outro dia eu estive participando de um evento da nossa convenção e um dos pregadores que trouxe a palavra ali à tarde, pastor Vilamar, é um pastor bastante conhecido na nossa convenção. Espero trazê-lo em breve aqui em Remédios, assim que nós pudermos ter cultos aí ao vivo, né? Pastor Wagner está aqui, conhece bem pastor Vilamar. É um desejo nosso trazê-lo aqui, para que ele traga uma palavra aos nossos corações. Creio que os irmãos vão gostar muito, né? O nosso abraço aí ao pastor Vilamar. E pastor Vilamar, naquela tarde que estávamos naquele evento, era um evento de escola bíblica, no momento em que ele foi pregar, ele contou um pouco da sua juventude e do seu início, das suas atividades como pregador e ensinador da palavra. E ele disse que um velho pastor o chamou e o aconselhou: meu filho, para que você seja um bom pregador da palavra de Deus, é necessário que você leia a palavra de Deus. É necessário que você leia livros evangélicos, livros de ensino, livros teológicos, para que você compreenda melhor a palavra de Deus. Ele disse: também é bom, meu filho, que você leia jornais, que você leia revistas. Naquele tempo não tinha internet, são só há 30 anos atrás, e a forma que tínhamos de nos informar era através de jornais, revistas e outras publicações, outros informes. Então, para aquela época, aquele pastor aconselhou o pastor Vilamar, ainda muito jovenzinho, no início
dos seus trabalhos como palestrante, pregador, ensinador da palavra, a que ele buscasse conhecimento. E nessa noite, irmãos, se nós queremos que Deus nos fortaleça em todas as ocasiões, como Ele assim o fez com o apóstolo Paulo, é necessário que nós conheçamos a palavra. Porque conhecendo bem a palavra, nós vamos entender o momento em que estamos vivendo. Conhecendo bem a palavra, nós vamos entender a necessidade de buscar a Deus. Conhecendo bem a palavra, nós vamos saber que as circunstâncias da vida estão aí para ser vividas. E nós não estamos aqui para reclamações. Conhecendo bem a palavra, nós vamos saber que a vida é composta das mais diversas variáveis, mas nós estamos aqui para enfrentar cada uma delas no momento em que se apresentarem. Conhecendo a palavra, o Senhor irá abençoar a sua vida e todas as coisas você poderá naquele que te fortalece. Aleluia, glória a Jesus. E para finalizar esta palavra, uma outra forma de você também poder, como o apóstolo Paulo, afirmar a fé, dizer que todas as coisas podem naquele que te fortalece, é através da oração. A oração, ela é a forma que nós temos de contatar, de conversar com Deus, de buscarmos a Deus. E eu deixo de recordação para os irmãos nesta noite o exemplo de Daniel. Está lá no livro de Daniel. Os irmãos conhecem bem o texto bíblico, não vou aqui tomar tempo dessa transmissão para ficar relatando a história. Mas os irmãos sabem que por 21 dias ele orou até que ele pudesse receber uma resposta da parte de Deus. Eu não sei por quantos dias você tem orado, por quantos dias você tem aguardado uma resposta da parte de Deus. Talvez você esteja orando por um dia, talvez esteja orando por algumas horas, talvez por 21 dias, como Daniel, 30 dias, 1 ano, 2 anos, eu não sei por quanto tempo você aguarda uma resposta da parte de Deus. Mas se você quer dizer na tua vida que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, é necessário que você comece a orar e buscar a Deus, e Ele entrará com resposta na sua vida. Portanto, queridos irmãos, eu findo esta breve reflexão, dizendo a você que é necessário que para que nós tenhamos uma vida espiritual melhor, uma qualidade de vida melhor, irmãos. Nós temos que ter uma qualidade de vida melhor, e uma das formas de nós termos uma qualidade de vida melhor é seguindo o exemplo do apóstolo Paulo, sendo grato por aquilo que nós temos, sendo grato por aquilo que nós somos, e tendo fé, praticando a nossa fé, através da leitura da palavra, da oração, da comunhão, da presença na igreja. Muitos irmãos estão com saudades da igreja, esperamos brevemente ter o culto, aqui os irmãos poder se encontrar, se rever, conversar, e eu creio que se assim fizermos, Deus irá fortalecer a nossa fé. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos e que Deus derrame da tua graça e da sua misericórdia sobre as nossas vidas. Que Deus abençoe os irmãos que puderam nos ouvir nesta breve reflexão nesta noite. Nós teremos mais um louvor com a irmã Michele e dentro de instantes retornaremos para orar e agradecer e apresentar mais algum pedido de oração. Irmão Fabiano está ali anotando. Dentro de instantes, passaremos os últimos pedidos de oração e estaremos orando para encerrar o culto desta noite. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Vamos louvar. Pra perdoar
sem medo então terei vitória. Irei agora ao meu Jesus, que vivo está. Cante comigo. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Que Deus abençoe a nossa irmã Michele. Agradecemos a cooperação nesta noite, ao cooperador Lucas, por tê-la trazido nesta noite. Que Deus abençoe, retribua em nome de Jesus. Somos gratos a Deus. Queridos irmãos, nós gostaríamos de reforçar, estamos aqui todas as terças, às 20h30 e todos os domingos, às 19h30, transmitindo o culto online aqui da Assembleia de Deus em Remédios. Nós estamos transmitindo aqui da sala pastoral, nós improvisamos aqui um estúdio, já colocamos algumas fotos no Face para os irmãos ver como nós trabalhamos aqui, por uma questão de acústica e de imagem, entendemos que aqui seja um bom lugar para fazermos esse trabalho. Então, nós agradecemos os irmãos, a cooperação, agradecemos também a cooperação dos irmãos nessa noite. Tivemos, no início da transmissão, uma pequena pausa, por força de problemas junto ao Facebook, e agora, depois, retornou normalmente. O Instagram funcionou muito bem nessa noite, então nós agradecemos aos irmãos que tiveram paciência de, no início da transmissão, aguardar aquela pequena pausa para continuar nos acompanhando. Que Deus abençoe, agradecemos de coração os irmãos a compreensão. Também aqui no celular recebi informações, pastor, está travando, pastor, voltou, não voltou, os irmãos procurando cooperar, ajudar. É de grande valia a sua informação e a sua ajuda. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Nesta oração final, nós vamos apresentar aqui alguns pedidos de oração. A irmã Marlene pede oração pelo seu esposo e por sua mãe, porque passa por mais um ano de vida, completa mais um ano de vida. O pastor Enoque pede oração em favor da mãe da irmã Gerlândia, pede também pela Terezinha e seu cunhado Hugo, e também pede pelo Mateus, que irá retornar ao trabalho amanhã. Irmão Carlos pede oração por sua vida e pela saúde de sua esposa. O diácono Alexandre pede oração em favor do senhor Sebastião e de sua esposa. A irmã Vaneuza pede por ela e por toda a sua família. A irmã Marinei Farias pede oração por ela e toda a sua família. O irmão Cauã de Alencar pede oração pelo vizinho da Marjorie, que teve um infarto. A irmã Sônia Azevedo pede oração pelos seus sobrinhos Bianca, Caio César, que estão completando mais um ano de vida, e também pede oração em favor do primo chamado Cido, que teve a irmã pede oração pelas famílias que estão em luto. Temos tido notícias de óbitos aqui no nosso país, então, e também em outros países. Oremos por essas pessoas que estão, por essas famílias que passam por esse momento de luto. A irmã Dilma apresenta aqui um pedido de oração em favor também de sua mãe, nossa irmã Valdeci. Oremos também pelos familiares
da irmã Ayla, em decorrência do falecimento do seu tio, lá no estado do Ceará, para que Deus conforte todos os familiares em função da perda que tiveram nesta semana. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Eu agradeço aqui a toda a equipe que se esforçou aqui em estar nesta noite, pelos momentos difíceis, que tivemos aqui momentos técnicos difíceis, que foram superados. Que Deus abençoe a cada um, nós agradecemos, em nome de Jesus. Vamos orar e apresentar esses pedidos de oração. Peço aos irmãos que continuem nos acompanhando, divulgue o link do Facebook da igreja, divulgue também o Instagram, passe o link, compartilhe o Instagram, o Facebook da igreja. Hoje nós tivemos aqui muitas pessoas que não participam aqui da igreja, que estavam nos acompanhando pelo Instagram nesta noite. Que Deus abençoe você, que não é membro aqui efetivo da igreja, não está aqui conosco todos os domingos, mas que nos tem acompanhado aí à distância da sua casa, da sua família. Você que é membro de outra igreja, congrega com outros irmãos, mas está também nos prestigiando. Que Deus abençoe a sua vida e o seu carinho de estar aqui conosco em comunhão, participando deste culto. Oremos a Deus. Senhor Deus Pai Celestial, nós somos gratos por este culto, por esta oportunidade de disseminar e de levar a Tua palavra àqueles que nos ouvem, que nos assistem nesta noite. Somos gratos também pelos louvores. Ó Senhor, apresentamos a Ti esses pedidos de oração aqui listados, pela saúde, pelas famílias que passam por momento de perda de entes queridos. Abençoa cada um, Senhor Jesus, entra com providência também, abençoa a vida material, espiritual. Ó Senhor, que em todas as áreas das vidas dos Teus filhos, a Tua bênção possa alcançar e a Sua misericórdia possa ser sobre cada um deles. Nós somos gratos pela nossa igreja, pela insistência, pela persistência dos irmãos em estar nos acompanhando no culto online, pelo esforço de cada um de, no momento, estar ali atento com seu smartphone, seu computador, na televisão, estão ali atentos, acompanhando. Que Deus abençoe e retribua a vida de cada um dos irmãos, aos irmãos que estão aqui trabalhando na transmissão, e que, Senhor, muito brevemente, possamos voltar aqui, estar cultuando presencialmente na Tua casa, buscando a Tua face e agradecendo por tudo aquilo que Tu tem feito pelas nossas vidas. Agradecemos em nome de Jesus, amém e amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com toda a igreja do Senhor. Todos digam amém. A paz do Senhor, queridos irmãos, e uma boa noite, bom descanso, em nome de Jesus, amém.